Talk Show Podcast e hoje nós estamos recebendo a Sargento Laura. É isso mesmo, mês de agosto, Agosto Lilás, nós temos a satisfação e a grande honra de recebê-la aqui. Sargento Laura, seja muito bem-vinda ao Talk Show Podcast. Fique à vontade. Sargento, desde já quero começar aqui falando com você a respeito um pouquinho da sua trajetória, como que foi que você ingressou na vida pública no serviço da Polícia Militar. Então, eu sou carmelitana, saí de Monte Carmelo para estudar, como a maioria faz, fui para Uberlândia e lá eu conheci a Polícia Militar trabalhando como funcionária civil. Desde então comecei a me interessar pela carreira, prestei concurso e ingressei em 2016 lá em Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte eu trabalhei, comecei atuando aí na Companhia de Prevenção à Violência Doméstica. Em seguida fiz o curso de sargento e consegui retornar para a cidade de Monte Carmelo. E desde 2020 a gente está atuando aqui em Monte Carmelo, frente à prevenção à violência doméstica. Que legal. Então assim, como que foi essa ligação desse trabalho civil que trouxe essa conexão aí com a área militar que você fazia? Sim, eu atuava dentro do batalhão de polícia militar, só que como funcionário civil. Atuava juntamente com os militares, fazia as demandas administrativas. Foi onde eu fui conhecendo a carreira, que tem as praças oficiais, aí foi despertando interesse. Que legal. E é um tipo de serviço assim que se tem em diversas cidades, por exemplo, Monte Carmelo tem esse tipo de serviço, ou são cidades maiores? A polícia militar? Não, eu falo, o serviço que você tem isso. Sim. O portfólio de prevenção à violência doméstica, ele é obrigatório nas cidades com mais de 30 mil habitantes. Então, onde tem mais de 30 mil habitantes, é obrigatório ter o portfólio, que é o caso de Monte Carmelo, Patrocínio, Patos de Minas, são as cidades maiores, mas a gente também atua nos nossos destacamentos, Romaria, Iraí de Minas e Belo do Quadro. Nesse mês mesmo do Agosto Lilás, a gente está indo em cada um deles levar palestras, trabalhando aí com a prevenção. Bacana. E dentro do Agosto Lilás, que é um mês que trabalha a prevenção e o combate à violência doméstica, o que tem inserido no contexto de violência doméstica à mulher, contra a mulher? Sim, a Lei Maria da Penha traz para nós 5 formas de violência. Geralmente as pessoas conhecem mais a violência física e acreditam que é só a violência física, mas não. Antes dela a gente tem a violência moral, que é xingar, ofender, gritar com a mulher, a violência patrimonial, que é quebrar as coisas, reter objeto, danificar algum pertence, fotografias, roupas, a violência sexual, que vai além de obrigar a mulher a praticar um ato sexual, tem a questão também de pornografia, obrigar a mulher a assistir pornografia, obrigar a mulher a fazer alguma coisa que ela não queira na questão sexual e também às vezes impedi-la de tomar algum método contraceptivo, de usar algum método contraceptivo, porque às vezes com o fato dela engravidar é mais um fator para ela ficar naquele relacionamento, então às vezes o homem proíbe ela de usar. E isso também se enquadra na violência sexual. Temos a violência psicológica, que é tudo aquilo que afeta o psicológico daquela mulher, que ela deixa de fazer por causa de alguma coisa. Por exemplo, chantagens, ameaças, Quando, por exemplo, a mulher está decidida a romper o relacionamento e o homem fala, se você fizer isso eu vou me matar ou vou te matar. Isso se enquadra também na violência psicológica. Sargento Laura, então, diante dessas 5 características de violência doméstica contra a mulher, no caso a mulher queira fazer alguma queixa, alguma denúncia, e não só a própria mulher, que às vezes ela está no momento ali, com um indivíduo, com o seu parceiro, mas de repente um familiar, um vizinho, que está vendo aquilo acontecer diariamente, e talvez por medo a mulher não faça esse tipo de denúncia. Qual que é a forma mais prática para que as pessoas possam auxiliar e possam fazer a denúncia para que pessoas desse tipo possam pagar de fato o preço por estarem cometendo esse tipo de violência? Sim, a primeira coisa é fazer a denúncia. A mulher que sofre qualquer tipo de violência, desde a moral até a violência física, pode fazer a denúncia tanto pessoalmente quanto por telefone. Ela pode procurar a delegacia e registrar o fato e representar para que aquele agressor responda por aquele crime. E ela pode também ligar, se for uma emergência, liga no 190, ou também tem a central de atendimento à mulher, que é o 180, e a gente tem aqui em Monte Carmelo também a ferramenta do Conecta Monte,
que tem uma opção lá de fazer denúncia de violência doméstica. Você pode se identificar ou não. E pode ser uma terceira pessoa também, né? Às vezes você conhece que aquela pessoa está passando por isso e você quer, né, tem a intenção de ajudá-la, você pode também fazer a denúncia. Mas o que é importante? Ter os dados completos, pelo menos para a gente conseguir localizar essa pessoa, né? Seja o endereço, o telefone, o nome certinho para a gente conseguir achá-la. Mas é importante lembrar que tanto no Conecta Monte, no 180, tem muito um da Polícia Militar também, não é emergência. Se a mulher está em risco de vida, é 190. A viatura, o atendimento vai ser imediato. Os outros canais de denúncia, a gente faz a visita posteriormente. Às vezes a pessoa pensa assim, eu vou chamar a polícia lá, mas ela vai inventar, vai falar que é mentira, não vai assumir que é uma vítima de violência. Mas a gente vai plantar a semente. A gente vai chegar lá, vai explicar para ela as formas de violência, os órgãos que a gente tem de apoio também, porque às vezes a mulher não tem emprego, né? Às vezes ela pensa que vai perder a guarda dos filhos. Então a gente faz esse trabalho de orientação também. Essa questão da guarda dos filhos, Sargento Laura, acredito que é algo muito importante para que de repente a gente possa discorrer aqui junto aos nossos telespectadores. Como que funciona? De repente a mulher diz, não vou sair desse relacionamento porque não tenho emprego e de repente eu posso perder a guarda dos meus filhos. E até mesmo pode estar acontecendo nesse relacionamento a ameaça do pai em relação à guarda das crianças. Como que essa mulher pode correr atrás? Sim, ela tem que procurar o judiciário, né, para definir a guarda. A princípio, num rompimento de relacionamento, entende-se que a guarda é da mãe, mas o pai vai procurar os direitos dele para tentar requerer a guarda. Ou pelo menos ele chantageia ele para fazer isso, né? Então, assim, a mulher às vezes vai romper o relacionamento, ela tem que procurar, né, ou assistência jurídica municipal, que a gente tem no Carmelo, a defensoria pública, ou mesmo um advogado particular, para orientar ela essa questão judicial, para ela ter definitiva a guarda dos filhos e definir a questão de visita do pai, como que vai ser as visitas e como que vai ser a questão da pensão. Mas a princípio, ali no primeiro momento, no calor do momento, os filhos acompanham a mãe. Legal. A não ser que os filhos, né, chorem e falem que quer ficar com o pai, aí é mais complicado. Então, assim, só para ficar bem claro aqui para as mães que de repente estejam num relacionamento abusivo, né, conforme a Sargento Laura acabou de mencionar aqui, então, Sargento, a princípio a guarda está na responsabilidade, na mão da mãe. Então, se de repente o problema na vida dela, na cabeça dela, algum tipo de ameaça psicológica, moral também, que eu acredito na questão dos filhos, que ela esteja sofrendo e ela com medo de não ter a guarda dos filhos, então esse medo aí ela pode... Sim, na verdade, para o pai conseguir a guarda, vai ter todo um processo judicial. E talvez ele consiga ali uma guarda compartilhada, né, que fica com o pai, com a mãe. Mas tirar a guarda da mãe mesmo, ela tem que, né, estar passando por algum problema maior, alguma situação mais específica para ela perder essa guarda dos filhos. Muitos agressores usam essa chantagem, né? Se você separar de mim, eu vou tomar os filhos, vou ficar com a guarda. Mas isso é um processo e a mulher tem o seu momento de mostrar os motivos, né, de apresentar suas razões, de ficar com os filhos. Às vezes o homem também é agressivo com os filhos, né? Às vezes ele tem algum tipo de vício. Então, nesse processo vai definir aí de quem é a guarda, né? Mas a princípio, no primeiro momento, fica ali com a mãe e aí vai ter o processo para o juiz definir realmente com quem vai ficar as crianças. Ou seja, muito esclarecedor esse bate-papo nosso aqui, com relação a essa questão, esse tipo de agressão, que às vezes a mulher nem sabe também que existe, que é agressão psicológica, que é agressão moral. Às vezes ela está querendo sair do relacionamento, está chegando num ponto, de repente, da agressão física e partindo, de repente, para uma coisa pior, que é o que a gente não quer. Então, aproveitando, fala um pouco mais sobre esse trabalho de prevenção, essa ostensividade, visitas, como que é feito hoje aqui em Monte Carmelo? Nós temos uma patrulha de prevenção à violência doméstica que ela atua após um episódio de violência. Por exemplo, aconteceu um crime, né, uma ameaça, uma lesão corporal, a viatura foi lá e fez o atendimento. Depois a gente tem acesso a esse boletim de ocorrência e a gente visita as partes envolvidas, tanto a vítima quanto o autor. Porque às vezes a mulher acha que só de chamar a polícia resolveu o problema. Mas não, ela tem que representar, ela tem que solicitar a medida protetiva, ou mesmo se ela optar por manter o relacionamento, então não vai ter prosseguimento. Então nós visitamos essa mulher para esclarecer ela o que vai acontecer dali para frente.
né? Qual que é a intenção dela? É realmente separar? Você tá em risco? Você precisa de uma medida protetiva? Então você tem que ir lá na delegacia fazer a solicitação. Ah, você precisa resolver questão de guarda? A gente encaminha para a assessoria jurídica municipal ou algum advogado que ela conheça. Ah, ela está enfrentando problemas psicológicos, depressão, ansiedade. A gente também faz encaminhamento para as clínicas de psicologia. Então a gente faz esse trabalho assistencial com as mulheres que já foram vítimas de violência e fez o registro. Mas a gente tem também o trabalho preventivo, né, que é através de palestras, através de distribuição de panfletos, e a gente trabalha muito em parcerias, né? A gente tem a Polícia Civil como parceira, a Secretaria de Inclusão Social, né, a secretária Neila está sempre junto com a gente, participando das palestras, os CRAS, né, que tem a assistência social em si, como um todo, né, que dá bastante apoio para a gente, porque o problema em si da violência doméstica ele é muito amplo, não é só a questão criminal que a gente tem que resolver. É uma mulher que precisa ser reinserida no mercado de trabalho, são crianças que precisam ir para a escola, né? Às vezes precisa de mantimento para manter uma cesta básica. Então é muito amplo o problema. Então a gente precisa desse trabalho em equipe para a gente conseguir ajudar essa mulher. Ou seja, aborda muito além apenas da ocorrência em si. Sim, vai além. Aborda todo o cuidado com a família, com quem está ali envolvido naquele processo. É importante o envolvimento dos demais órgãos, né? Justamente para ter essa assistência integral, que a gente chama para as mulheres. A questão das crianças, né? O Conselho Tutelar também apoia a gente. Então a gente faz esse trabalho integrado para poder ter mais opções para aquela mulher, para ela entender que ela não está sozinha, né? Que ela pode sim pedir ajuda, que os órgãos estão disponíveis para ajudar. Ou seja, se você conhece alguém que está passando por alguma dificuldade, por algum momento assim, por esses transtornos, contate a Polícia Militar através do 190, faça a denúncia, não fique calado. Pessoal, vamos para um breve intervalo agora, já já a gente volta com o Talk Show Podcast. Olá pessoal, estamos de volta aqui no Talk Show Podcast, recebendo hoje a Sargento Laura, falando na prevenção e o combate contra a violência doméstica contra a mulher. Sargento Laura, nós paramos aqui no assunto e com relação à violência física que nós estávamos falando, você deu uma pincelada, mas a violência física, ela só existe quando há o hematoma ou não? Então é importante a gente lembrar que a agressão física é qualquer contato brusco com aquela mulher. Não precisa deixar hematomas ou machucados, né? Um puxão de cabelo, um empurrão, né? Às vezes o homem fica com ciúme em uma festa, puxa a mulher ali pelo braço e coloca a mulher no carro com agressividade. Isso também é uma violência física. Vale lembrar, né, que tem as questões mais graves, tida como uma lesão corporal, que é um crime mais grave. Mas a vias de fato agressão que não deixa nenhum hematoma também é crime. E é importante a gente, né, sempre lembrar de todas as formas de violência, porque a violência ela não acontece primeiramente uma agressão física, ela vai se intensificando. Ela começa ali com um xingamento, com uma ofensa, com uma ameaça velada e parte para a agressão física. Quando chega na agressão física, a gente fala que é um ciclo. É importante a gente lembrar, né, de todas as formas de violência, porque a violência ela vai se intensificando com o tempo. A violência ela é cíclica, a gente tem 3 fases. A fase da tensão, que o homem fica ali se segurando, né, se acumulando aquela tensão no relacionamento, até que acontece um episódio de violência, a explosão da violência. Acontece ali, por exemplo, quebrar as coisas, um empurrão, um tapa, e logo após esse episódio vem a fase que a gente chama de lua de mel, que é onde o autor pede perdão, fala que vai mudar, que vai ser diferente. Se ele bebe, ele fala que vai parar de beber. Se ele tem algum outro vício, ele fala que vai parar. Porém, o que a gente tem visto é que o ciclo se repete. Volta novamente para a fase da tensão e vem um novo episódio de violência. E cada vez que esse ciclo se repete, vem uma violência mais grave. Se a princípio foi um tapa, passa com um soco,
passa com chute, pega faca, pega arma de fogo, até chegar no feminicídio, que é o homicídio da mulher na situação de violência doméstica. Então, o que a gente tem que evitar é quebrar esse ciclo, né? A gente tem que quebrar o ciclo da violência já nos primeiros sinais de violência. Por isso que é importante a gente sempre ressaltar todas as formas de violência e a mulher ficar atenta e não aceitar nenhum tipo de violência. Ou seja, vem sempre com doses homeopáticas, né? Um pouquinho, daqui a pouco mais um pouquinho, começa a aumentar essas doses. Tem casais, né, que a violência acontece de forma mais rápida, mas não é o comum. O que a gente vê aí é ela vindo, né, de forma aí, às vezes de ciúme, que a mulher acha que o homem está cuidando dela, está amando ela, mas na verdade ele está cercando ela do restante da sociedade, porque no momento que ele fizer a agressão, ela não tem para onde correr, ela não tem para onde pedir ajuda. Ele já isolou ela dos amigos, já isolou ela da família, e aí ela não tem mais, né, na cabeça dela, na verdade, porque na verdade tem. A família sempre vai estar ali, as autoridades, os órgãos de apoio vão estar ali. O que a gente tem que contar para essas mulheres é isso, que ela está nesse ciclo, que ela tem opção, que ela tem saída. Ou seja, psicologicamente ela vai estar tão abalada que na cabeça dela ela não vai ter segurança de compartilhar com o que ela está vivenciando, né? E aproveitando aqui, seja Cláudia, com relação aos tipos de medidas protetivas que existem hoje. Sim, a mulher que resolver, né, separar do agressor, porque a medida protetiva é para aquela mulher que quer romper o relacionamento. Se ela decidir romper e solicitar uma medida, cada caso o juiz vai avaliar e determinar. Ele pode determinar o afastamento do lar, né, que é o homem sair da casa, determinar que ele não pode ver os filhos, suspender porte de arma de fogo, né? São várias opções. O mais conhecido é o distanciamento daquela mulher e também não manter contato. Então, a medida ela é restritiva e clara. Você não pode manter contato com essa mulher. Mas eu posso então mandar uma mensagem perguntando como que meu filho está? Não, contato é qualquer contato. Qualquer das ações que está descrita na medida que o homem descumpre, ele está incorrendo no crime de descumprimento de medida protetiva, que pode sair aí uma prisão para ele também em decorrência desse crime. É importante lembrar para as mulheres que têm medida protetiva que elas têm que fazer o registro do descumprimento. É muito comum as mulheres acharem que a medida não adianta. A mulher tem medida, mas continua sendo perseguida pelo ex-companheiro. Mas ela está fazendo a denúncia desse descumprimento. Esse descumprimento tem que chegar até nós. Como que ele chega? Através do boletim de ocorrência. A mulher tem que ir na delegacia ou na polícia militar fazer o registro e representar o descumprimento. E o descumprimento é fazer algo contrário que está escrito na medida. E quanto tempo, qual que é o prazo, sargento, que após esse boletim, esse registro que essa mulher venha fazer, de algum descumprimento da medida protetiva, qual que é o prazo aí que as autoridades têm ou é tomado aí alguma decisão com relação a isso? A gente não tem o prazo exato, justamente porque cada caso é um caso. O que a gente gosta de falar de prazo com as mulheres é o seguinte: vamos supor, hoje ela fez um boletim de ocorrência de ameaça, ou de perseguição, ou de lesão. Ela tem até 6 meses para ela ir lá representar e solicitar essas medidas protetivas. Aí, bom, ela fez essa parte. Se teve um descumprimento, ela tem mais 6 meses para representar. O processo só vai acontecer a partir do momento que a mulher desloca e faz a representação criminal. Porque às vezes ela chamou a viatura ali no local e acha que resolveu. Mas não, se ela não ir na delegacia e procurar a autoridade policial e representar, o processo vai ficar parado por um tempo. Aí depende da fila, né? Depende das burocracias. Entendi. Então quer dizer que para que a gente evite chegar no feminicídio, aquela mensagem que foi enviada ali, né, na medida protetiva que aquela mulher tenha, recebeu de forma velada ali, de repente uma ameaça por mensagem, então dentro do prazo de 6 meses, aquela mesma mensagem, essa mulher ela pode estar registrando, né, o descumprimento da medida protetiva. Porque acontece, por exemplo, quando a mulher recebe, quando o homem recebe a medida protetiva, às vezes ele fica nervoso e manda uma mensagem. Aí a mulher entende assim: não vou fazer o registro não, porque foi porque ele estava nervoso e aí parou. Aí, a partir desse momento, o homem passa a cumprir a medida. Um exemplo. Né? Então, se ele está cumprindo, mas dentro de 6 meses ele descumpre novamente, ela pode ir lá e representar os dois, por exemplo. Entendi. Entendeu? Ela tem esse prazo de 6 meses para representar.
Mas a gente recomenda que seja imediato, dependendo, né? Ainda mais dependendo da gravidade. Porque se a mulher já tem uma medida protetiva, é porque ela se sente insegura, né? Ela não vai solicitar uma medida sem necessidade. Se ele já descumpriu de imediato, a gente entende que ele vai continuar descumprindo. Talvez não, mas se ele descumpriu, o correto é ir lá e fazer o registro, representar, para o juiz já saber da situação e já tomar as providências. Talvez ele vai só advertir o autor, às vezes essa mandado de prisão vai depender de cada caso. E nesse caso, por exemplo, dentro desse prazo de 6 meses, recebeu o segundo, como você mencionou por exemplo, há algum agravante com relação a isso? Porque a primeira foi de imediato e de repente dentro do prazo de 6 meses mais uma, ela vai e registra as duas, sim, cai como agravante? Com certeza, é reincidência, né? Ontem mesmo a gente conversou sobre isso, cada fato vai ser um crime. Hoje ele mandou mensagem, amanhã ele liga, depois ele passa na porta do serviço dela. Cada ação dele é um crime, é uma reincidência. A partir do momento que a gente, por exemplo, nosso trabalho na prevenção da violência doméstica, da patrulha, é justamente detectar esses casos, que a gente considera eles como mais graves, que seria o autor descumprindo reiteradamente, juntar esses crimes e entregar no Ministério Público, no Judiciário, mostrar a situação para eles. Acontecendo isso, esse autor recebeu a medida, está descumprindo, ele não entendeu como que está funcionando. Na verdade, a gente faz essa orientação para ele também, né? Quando a gente inclui, a gente não visita só a vítima, a gente visita o agressor também. Explica para ele como que a medida vai funcionar, dá diversos exemplos de como que funciona, que ele tem que, né, não passar na porta da casa dela, nem do serviço dela, o local, por exemplo, a escola do filho. Ele sabe que ela vai lá na saída da escola. Se ele sabe que ela vai lá, ele não tem que deslocar daquele local. Então a gente orienta ele nesse sentido para evitar, né, o descumprimento. Mas a partir do momento que tem, a gente já entra com a ação mais repressiva no intuito aí de coibir o descumprimento. Ou seja, não tem como o próprio autor dizer que ele não tem conhecimento, né, daquilo que foi feito dentro da medida protetiva. Então, visando isso, a defesa da mulher, visando essas questões, qual seria o conselho que você passaria para essas mulheres hoje, diante da situação que de repente alguma delas esteja assistindo aqui, está vivenciando no seu dia a dia, no seu lar, agressão com os filhos, entra também dentro da questão da proteção à mulher? Sim, claro, a mulher, né, que sofre ou que vê os filhos sofrerem violência, pode fazer a denúncia, né? Temos o Estatuto da Criança e Adolescente também, que protege os menores, e tem a Lei Maria da Penha. Então, a mulher tem que fazer a denúncia. E ela não precisa esperar a situação agravar, né? A intenção é evitar o pior, evitar o mal. Então, a partir do momento que ela identifica aquelas violências mais brandas, né, mais toleráveis, ela já ir evitando esse relacionamento. E se ela tiver alguma dificuldade em romper o relacionamento ou em resolver a situação, a Polícia Militar está aí para apoiar em casos de crimes, né, se ela precisar registrar e tomar as providências. Sargento, então assim, nós estamos falando aqui do relacionamento e fica muito próximo daquilo que seria o casal, né, seja ele constituído legalmente ou amaziado, que o pessoal fala, né, popularmente falando isso, mas no quesito de relacionamento, namoro, noivado, como funciona isso? Tem as mesmas questões, funciona da mesma forma, a lei ela é a mesma para todos os casos, como que é? Sim, a lei funciona em todas as relações domésticas, inclusive de pai, né, paternidade, tio, irmãos. Só que o que a gente tem visto é que nos casos conjugais, né, de relacionamentos afetivos, são os casos mais graves, é onde acontece, sim, as violências mais graves, por isso que a gente foca neles. Mas casamento, união estável, ex-casamento, ex-namoro, crush, que é a moda, né? Toda essa situação que teve um sentimento ali, né, um namoro, está envolvido, sim, na Lei Maria da Penha. Então, tá vendo, pessoal? Você que está namorando, você que está noivado, tá em qualquer tipo de relacionamento, no crush, como diz aqui a Sargento Laura, que é a moda hoje, né, no momento, não fique calada, não se cale, e se você presencia alguma situação dessa, tem duas coisas, ou você está sendo conivente, ou você está sendo omisso. Então não seja
nem conivente e muito menos omisso. Vamos para mais um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Talk Show Podcast. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o Talk Show Podcast, recebendo a Sargento Laura falando sobre a campanha Agosto Lilás. Vamos falar um pouquinho mais agora, Sargento Laura, sobre a campanha em si, como que ela é feita e também quantos anos já que existe essa campanha aqui a nível nacional e é sido realizada aqui em Monte Carmelo. Então, no mês de agosto, né, anualmente, a gente realiza essa campanha Agosto Lilás a nível nacional. Em Minas Gerais, né, a Polícia Militar intensifica suas ações de prevenção à violência doméstica. Como que a gente faz isso? Intensificando as fiscalizações das medidas protetivas, intensificando as visitas às vítimas de violência e também o trabalho preventivo. São as palestras nas escolas, nos órgãos, nas entidades, nas igrejas, para falar mais sobre o assunto. Porque como que a gente vai prevenir a violência doméstica? Conhecendo, reconhecendo que a mulher está passando por aquela violência. Então a gente leva essa informação para a mulher identificar a violência, não aceitá-la e fazer a denúncia. Então a gente intensifica essas ações e também trabalha em conjunto, que eu já disse aqui, né? O CRAS, a Polícia Civil, o Fórum, a gente intensifica na divulgação da campanha para fazer com que a mulher tenha acesso a essa lei, que a mulher tenha acesso aos canais de denúncia. Porque, na verdade, é o ano todo a gente faz esse trabalho. Mas como em agosto a gente comemora o aniversário da Lei Maria da Penha, né, que esse ano está completando 17 anos, a gente intensifica ainda mais a forma de prevenção. Que bacana. A Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, 17 anos aí, completando o aniversário agora em agosto. E, Preto, mais um pouquinho aqui, só para a gente partindo para os finalmente, como que é a atuação hoje de vocês, da Polícia Militar? Há digamos assim, não vou dizer um departamento, mas há uma companhia que é delegada para fazer esse tipo de atividade? Em Monte Carmelo nós temos a guarnição. É a equipe que é conhecida como Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Nas cidades maiores, a gente já tem a primeira, segunda, terceira companhia independente de prevenção à violência doméstica. Mas o nosso trabalho é feito com base nos documentos que vêm de Belo Horizonte para nós, com as diretrizes, protocolos, como que é feita a nossa visita, né? Então tem todo um trabalho centralizado lá em Belo Horizonte que vai chegando aqui na ponta da linha, que chegou aqui em Monte Carmelo desde 2019 que a gente está atuando aqui. Que bacana. Primeiramente agora, parabenizar a Sargento Laura, toda a companhia, o batalhão aqui de Monte Carmelo e aproveitar aqui, está aqui acompanhando a gente também o Sargento Santos, né, Sargento Vinícius, a minha esposa Lorena, e parabenizar por essas ações preventivas, por essa intensificação e deixar aberto agora espaço para a Sargento Laura, né, fazer os agradecimentos, os abraços que queira mandar e também reforçar a importância de que as pessoas não aceitem qualquer tipo de violência seja contra a mulher. Obrigada, Rafael, pela oportunidade de a gente estar aqui, né, levando um pouquinho mais de informação para as pessoas, para as mulheres carmelitanas em especial. Né, agradecer ao Sargento Santos pela parceria no combate à violência doméstica e a gente se coloca à disposição, né, para levar para o conhecimento, para a gente, né, atender qualquer tipo de situação. O pessoal pode sim fazer contato conosco através do 190, através do Conecta Monte. Às vezes o pessoal já tem nosso contato particular mesmo, a gente está à disposição para agendar palestras, para a gente agendar oficinas que façam, né, que trabalhem a prevenção. Porque o ideal é a gente levar o conhecimento das formas de violência para que essas mulheres que são vítimas se identifiquem como vítimas primeiramente e depois façam a denúncia. Conhecer, pessoal, é importante conhecer os tipos de violências que existem. Foi falado aqui no primeiro bloco nosso. Você pode voltar, pode acompanhar. E para quem quer, Sargento Laura, fazer esse tipo de palestra na sua igreja, na sua comunidade, como pode ser feito? Através do 190, através do seu número pessoal? Como que a gente pode disponibilizar aqui para o pessoal que está nos acompanhando?
Pode mandar por e-mail, né? O nosso e-mail é ppvd157cia@gmail.com. Pode mandar um ofício digital ou pode deixar um ofício físico também lá na sede da companhia, solicitando a data, o horário que a gente vai verificar a disponibilidade e acertar também uma nova data, caso não dê certo a data do ofício. Que bacana. Gente, então, mais uma vez, muito obrigado, parabéns, tá? A toda a companhia de Monte Carmelo. E fica aqui então, está aqui embaixo, vai aparecer mais uma vez para vocês o e-mail para que vocês possam oficiar, solicitando aí uma grande palestra com a Sargento Laura e todos aqueles que podem estar presentes. É importante, você da sua igreja, os pastores, né, meus amigos que estão aqui acompanhando, faça essa solicitação, porque a igreja tem um papel muito importante e fundamental na nossa sociedade, um papel de transformação, um papel social, que só a igreja, juntamente com a comunidade, porque a igreja consegue atingir todos os públicos, todos os nichos. Convide a Sargento Laura, manda o ofício e eu tenho certeza que vai beneficiar tanto a nossa comunidade evangélica, como também toda a comunidade num todo que vai fazer presente, tá bom? Forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo Tal Que Sou Podcast.